Um ótimo dia a todos que acompanham o podcast da Prefeitura de Maracanaú. A Proteção Social Especial é um conjunto de ações e serviços oferecidos pela Prefeitura de Maracanaú a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal e social, com seus direitos violados ou que sofreram um rompimento dos vínculos familiares e comunitários. O objetivo é reconstruir esses vínculos, garantir direitos e promover a proteção integral dessas pessoas. Para conhecer mais sobre essas ações do setor de proteção social especial aqui em Maracanaú, convidamos Maurine Almeida, que é diretora da Proteção Social Especial. Maurine, seja muito bem-vinda ao nosso podcast da Prefeitura de Maracanaú. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre a política de assistência, em particular da Proteção Social Especial, que é onde eu estou desde 2017. Perfeito. Então vamos começar conceituando para as pessoas, porque realmente no nosso dia a dia a gente não ouve muito falar. Talvez conheça as ações da proteção especial, mas não sabe o conceito de que é. Eu queria que você conceituasse para a gente o que é a proteção social especial. Proteção especial social. Proteção Social Especial. Isso. PSE. Pronto. Vamos começar do geral para chegar na Proteção Social Especial. Certo. A gente tem a política de assistência social, que tem um sistema que é o Sistema Único de Assistência Social, assim como tem na saúde o SUS. E esse sistema, ele se organiza a partir de duas proteções, a proteção social básica e a proteção social especial. A proteção social especial, ela está voltada para atender aquele público que sofreu alguma violência ou violação de direito e deixou esse público numa situação de risco pessoal e social. Ou seja, são situações que foram agravadas ao ponto desse indivíduo precisar de uma proteção de forma mais especializada, de forma mais integral. Então, é nesse momento que a gente entra com a proteção social especial. Certo, então, como você disse, né, você falou do geral, né? Mas o que diferencia exatamente a proteção especial do que a gente chama da proteção básica, social básica? As duas proteções, como é que eu vou diferenciar? Eu gosto sempre de fazer uma comparação com o SUS, porque é mais próximo do imaginário popular saber do sistema de saúde do que da assistência. Então, fazendo essa comparação. Proteção social básica, eu tenho como unidade de referência o CRAS. Certo. O CRAS está como se fosse na saúde, a unidade básica de saúde. Entendi. Ou seja, é aquela unidade que está no território, que está mais próximo do indivíduo e que faz atendimentos de prevenção. Então, ele está no nível mais básico, por isso, proteção social básica. Na proteção social especial, ela vai se subdividir em média complexidade e alta complexidade. Por que dessa subdivisão? Porque eu tenho níveis diferentes de complexidade de problemas. Então, se eu for comparar com a saúde, a média complexidade seria a UPA. Sabe aquela situação que o posto de saúde não atende, precisa encaminhar para uma atenção mais especializada e aí ele manda para a UPA? Pronto, se eu for para assistência, uma ação que chegou para o CRAS, um indivíduo que chegou para o CRAS com uma situação, mas o CRAS não dá conta, e ele porque é muito complexo, vai para além do que ele pode fazer. Então, ele encaminha para a média complexidade. Ele vai encaminhar para o CREAS, que é a unidade de referência da média complexidade. Então, o CREAS vai atender esse indivíduo. Porém, existem situações que elas são muito mais complexas, que o CREAS também, embora seja um atendimento especializado, não vai dar conta daquela demanda. Então, ele precisa ser encaminhado para um atendimento mais específico ainda. Então, ele é encaminhado para alta complexidade. Se eu for comparar com a saúde, é aquele indivíduo que chegou na UPA, mas o atendimento da UPA não dá conta e ele precisa ir para o hospital. Entendi. Então, na assistência, o CREAS não vai dar conta, então ele encaminha para alta complexidade. E a unidade de referência da alta complexidade são os abrigos, que hoje a gente não chama mais de abrigo, a gente chama de unidade de acolhimento. Certo. Então, a gente vai ter essas divisões, e é isso especificamente que vai caracterizar uma proteção e a outra. Na básica, é só entender que na básica eu trabalho mais a questão de fortalecimento de vínculos, de prevenção. Na PSE, na Proteção Social Especial, esses vínculos eles já estão ou totalmente rompidos ou muito esgarçados, e aí eu preciso de um atendimento mais especializado. Então, é isso que vai diferenciar as duas proteções. Perfeito. E aqui na Prefeitura de Maracanaú, como é que se organiza a Proteção Social Especial? Proteção Social Especial. Pronto, PSE.
A gente chama de PSE. A assistência gosta muito de siglas. Então, a gente tem PSE, PSB, mas é porque facilita também até para as pessoas entenderem. Entendi. Então, a proteção social especial no município de Maracanaú, nós estamos organizados de acordo com o que a normativa traz. Então, eu tenho a média complexidade, e na média complexidade eu tenho o CREAS, desculpa, e o Centro POP. Certo. São as duas unidades da média complexidade. E na alta complexidade, nós estamos organizados em Maracanaú com 2 unidades de acolhimento de crianças e adolescentes. Uma que é a unidade promotor Nestor, que fica ali no Boa Vista, e uma outra unidade que é a unidade Professor Elias, que fica lá no bairro Mucunã. Também temos uma unidade de acolhimento de pessoas adultas e famílias, que fica ali no Jaçanaú. E temos uma unidade, uma parceria com uma instituição de longa permanência para idosos, onde a gente tem a capacidade de acolher até 10 idosos nessa unidade. Então, em Maracanaú, a proteção social especial está organizada dessa forma. Você explicou que a proteção social especial, ela é, digamos, em relação ao desenvolvimento social, as questões sociais, de maior complexidade, não é isso? Quais são os públicos-alvo que geralmente procuram, são atendidos por esse setor? Na proteção social especial, a gente atende especificamente aquele público que sofreu alguma violência ou uma violação de direito e deixou esse indivíduo numa situação de risco pessoal e social. Ou seja, ele precisa ser protegido. Ou ainda no seu território, ou retirado do seu território para uma proteção mais integral. Então, eu tenho... Aí você me pergunta, e quem são essas pessoas? São mulheres vítimas de violência doméstica, seja física, psicológica, patrimonial, institucional. São crianças e adolescentes que foram vítimas de violência, de exploração sexual, de abuso sexual. São idosos que passaram por situações de negligência, de abandono, de violência. São pessoas em situação de rua. O público LGBTQIA+, porque é um público que, historicamente, passa por situações de preconceito, que tem dificuldade de acessar os seus direitos. Então, historicamente, é um público que precisa de uma atenção especializada. Então, são essas pessoas que, geralmente, são que acessam a proteção social especial. E em relação especificamente ao Centro POP, né, que é um órgão, né, se a gente pode assim chamar, já estabelecido, mas que também as pessoas não conhecem muito, né? Não, eu sinto que a gente pode divulgar até mais a questão do Centro POP. Você pode falar especificamente sobre ele? Sim, o Centro POP é uma unidade da média complexidade, tá? E é uma unidade que tem por objetivo atender exclusivamente a pessoa em situação de rua. E a gente tem que realmente falar sobre isso, porque as pessoas imaginam que a pessoa que está em situação de rua, ela precisa ser retirada da rua. A gente recebe muito isso. A gente passou e tem uma família completa morando lá na Praça X, precisa ser retirado de lá. E a política que trabalha a questão da situação de rua, existe uma política específica para esse público. E ela me diz que eles têm o direito de estar onde que eles querem estar. Então, o que a gente tem que fazer é com que o estar na rua seja feito, esteja sendo garantindo dignidade a essas pessoas. Então, o Centro POP ele vem nesse sentido. É uma unidade, inclusive é uma unidade nova, nós inauguramos ano passado, é uma unidade patrimonial, isso faz toda a diferença, porque você tem uma unidade que foi pensada para esse público. Se você for visitar o Centro POP, ele tem todos os espaços pensados para esse público. Eu tenho, inclusive, nessa unidade, um espaço PET, porque as pessoas em situação de rua, elas têm PET. E elas, quando iam para o atendimento, não tinham onde deixar. Então, a gente tem um espaço onde eles podem deixar o PET, vai estar sendo alimentado, enquanto ele faz os atendimentos. No acesso ao Centro POP, essas pessoas têm o direito e conseguem fazer um café da manhã, uma refeição inicial do dia. Dentro dessa unidade, ele pode ter acesso a atividades que a gente chama complementares, que é a questão de lavar a roupa, de fazer o seu asseio, então ele pode tomar banho, ele pode lavar a roupa,
E ele pode ter acesso à guarda de pertences. Então, eles têm armários individualizados, onde eles guardam esses pertences e têm acesso à hora que eles querem. Podem ter um momento de descanso também na unidade. E tem os atendimentos individuais, em grupos, e são encaminhados para o almoço no restaurante popular. Então, o Centro Pop ele vem para dar esse suporte que a rua não oferece. Perfeito, Maurini. E qual é o papel do CREAS nesse sentido? Você deixou bem aqui explicado, né, que existe o CRAS, que é a unidade mais básica, de baixa complexidade de atendimento. Qual é o serviço que o CREA corresponde à proteção social especial? O CREAS, ele vai atender o restante do público que não é atendido no Centro Pop. Porque o Centro Pop, ele é exclusivamente para pessoas em situação de rua. Então, todos os outros públicos que eu disse aqui, mulheres vítimas de violência, crianças e adolescentes vítimas de violência, idosos, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, são atendidos no âmbito do CREAS. Então, o CREAS vai fazer atendimentos individualizados, atendimentos em grupo, com esse público. E qual é o objetivo? O objetivo é trabalhar as relações. Então, ele precisa trabalhar com essa pessoa para que ela entenda a violação que ela sofreu, que ela ressignifique isso, para que ela consiga tocar a vida dela. É um trabalho, eu costumo dizer que é um trabalho de formiguinha e invisível. Porque diferente do CRAS, que o indivíduo, sei lá, sofreu uma situação, procura o CRAS, está numa situação de fome, vai ao CRAS para solicitar uma cesta básica. Então, vai lá, faz o atendimento, sai como se já tiver a cesta básica lá, ou se não tiver a cesta básica, mas ele vai sair minimamente com um encaminhamento para uma cozinha comunitária, para o restaurante popular. Então, se materializa o que ele foi buscar. No CREAS, não. No CREAS, essas ações, elas são no nível das relações. Então, são ações específicas, mais difíceis de se fazer, porque eu vou trabalhar muitas vezes com situações de preconceito. Então, eu tenho que trabalhar com essas pessoas mudanças de valores. E isso é no âmbito muito íntimo e que muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não pode divulgar. Porque se eu divulgo as ações que são feitas com esse público, dependendo da natureza dessa ação, isso pode deixar esse público numa situação ainda maior de risco. Então, o nosso trabalho no CREAS, ele é muito específico, ele é muito importante, mas muitas vezes ele é invisibilizado. E aí as pessoas não compreendem qual é a ação do CREAS. Então, o CREAS, ele atende esse público nessas situações. Então, por isso que eu digo, assim, o trabalho do CREAS, ele precisa ser mais divulgado. As pessoas precisam entender o que é a ação do CREAS e que uma situação de violência, ela não é resolvida da noite para o dia. Leva tempo, porque eu preciso que essas pessoas se percebam nessa situação. Muitas vezes, uma mulher que sofreu violência intrafamiliar, ela nem se percebe nessa violência. Ela nem acha que está sofrendo violência. E, às vezes, ela acha que a culpa ainda é dela, ela sendo a vítima. Então, é um trabalho muito mais concreto, muito mais difícil de ser feito. Mas a gente tem, sim, conseguido grandes avanços e cada vez mais a gente é levado a acreditar que o trabalho do CREAS tem, sim, atinge, sim, o seu objetivo. É como eu disse, demora, mas a gente consegue fazer, sim. Um exemplo que eu sempre trago também, por exemplo, uma criança em trabalho infantil é uma violência, mas, historicamente, a população naturaliza isso. A gente consegue, as pessoas dizem sempre, eu trabalhei quando criança e nem morri. Exato. Eu ajudava meu pai e eu estou aqui. Eu trabalhei quando criança e hoje eu sou um homem de bem. Então, como é que eu desconstruo isso de a noite para o dia? Não dá. Então, eu tenho que realmente, o trabalho do CREAS é realmente um trabalho de reconstrução de ideias, de valores, de disseminar outros valores pela sociedade para que a gente deixe de naturalizar a violência. É naturalizado você roubar uma pessoa em situação de rua, porque ele está na rua. Então, eu não vejo como um cidadão, não vejo como uma pessoa de direito. E isso é o trabalho do CREAS, é trazer para a sociedade essas situações para que a gente olhe para essas situações com um olhar diferente.
Além dos locais especificamente que a gente já falou aqui, Centro Pop, CREAS, a gente também tem ações, né? A gente tem meses temáticos que envolvem a proteção social especial. Então, vamos falar um pouco das ações e eventos que durante o ano trazem à tona o serviço que vocês fazem no setor da proteção social especial. Isso, a gente tem algumas datas que a gente chama de emblemáticas na proteção social especial. Então, a gente tem o 18 de maio, por exemplo, que é o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que é uma violência muito presente ainda no nosso cotidiano. E ela acontece no âmbito familiar. Uma criança que é abusada e explorada sexualmente nunca é por um estranho, é por alguém bem próximo dele. É por um pai, por uma mãe, por um tio, por um padrinho. Então, a gente precisa trazer à tona esse tema. A gente tem também o 12 de junho, que é a data que a gente vai trabalhar o combate ao trabalho infantil. Que, como eu disse, a gente imagina que não existe, mas em Maracanaú existe, sim, situações em que a gente encontra crianças em trabalho infantil, que muitas vezes não aparece, porque é como eu disse, é naturalizado. Então, o 12 de junho é o momento em que a gente sai pelo município fazendo ações socioeducativas, a gente faz campanhas, a gente faz as oficinas socioeducativas nas nossas unidades, nas escolas, no CAPS. Eu estive no CAPS e falando sobre. Então, a gente vai fazendo as nossas campanhas pela rede para socializar cada vez mais. A gente tem também datas específicas da pessoa em situação de rua, que é em setembro, em que a gente também vem com essa lógica de trazer para a sociedade para que as pessoas entendam o que é uma pessoa em situação de rua e quais são os direitos desse público. A gente tem também o Dia de Combate à Violência Doméstica contra as Mulheres. Então, a gente também tem nesse mês, que é o mês de agosto, a gente também vem com o fortalecimento dessas ações que a gente já faz durante todo o ano. Em relação aos casos que vocês atendem, Maureni, na sua avaliação, o que você acha que é mais recorrente aqui no município? Que vale até a gente ligar mesmo um sinal de alerta em relação a casos específicos que acabam chegando em maior quantidade a vocês? Hoje, na Proteção Social Especial, a gente tem muitos casos de violência contra criança e adolescente, que chegam até nós, porque a gente sabe também que existe um percentual disso que nem chega para a gente. Verdade. Então, são situações de violência que acabam gerando o acolhimento dessas crianças e desses adolescentes. Hoje eu tenho, como eu disse no começo, a gente tem 2 unidades de acolhimento de crianças e adolescentes. Cada unidade dessa, o público maior, quantitativo, é de 20 crianças. Hoje eu tenho uma unidade que está exatamente com a capacidade máxima, 20 crianças acolhidas. E essas crianças, como eu disse, estão na alta complexidade, estão sendo atendidas pela alta complexidade, ou seja, elas precisaram ser retiradas do seu território, da sua casa, da sua comunidade e levadas para um outro lugar onde elas são cuidadas 24 horas. É uma outra casa que a gente monta para essas crianças e esses adolescentes. Então, hoje em Maracanaú, nós temos uma incidência muito grande de violência contra crianças e adolescentes. Então, são crianças que chegam, que foram espancadas, crianças que sofreram abuso sexual, que sofreram exploração sexual, que foram negligenciadas no seu cuidado e precisam de alguém para olhar por elas. E eu acho bom também destacar que a gente não procura o culpado, porque, na verdade, não há um culpado, porque a gente vai trabalhar a complexidade da situação. Uma criança, por exemplo, que precisou ser acolhida porque a mãe negligenciou ou a família como um todo negligenciou o cuidado, a gente precisa saber por que foi negligenciado esse cuidado. Muitas vezes essa mãe, esse pai, esse tio, essa pessoa responsável também está passando por dificuldades, por violações de direito também. Então, a gente precisa compreender o todo. Por isso que o trabalho da especial ele é muito mais especializado. Porque eu preciso entender aquela vítima, o que ela está passando, mas eu também preciso entender o que fez aquela pessoa fazer isso com aquela criança.
Até para saber se eu consigo reconstruir o vínculo e essa criança voltar para aquele lugar, ou se isso não é possível e eu vou precisar trabalhar na questão da adoção, de uma família substituta, que a gente chama, ou de uma família ampliada. Então, são questões que demandam muito mais atenção e um olhar muito mais técnico e muito mais especializado. E Maurini, como é que você se sente trabalhando com esse tipo de, né, com a natureza do seu serviço, né? Você como pessoa mesmo, como é ter que lidar com esse e acompanhar casos como esses para você? Tem dias que são difíceis, mais do que outros. Eu sempre digo isso quando sou perguntar, as pessoas dizem assim, eu te admiro tanto por tu estar na especial, porque eu não tenho capacidade para estar, eu não teria estrutura para estar na especial. E eu não sei, assim, tem dias, como eu digo, tem dias que é muito mais difícil. Mas tem dias também que dão um certo conforto para a gente. Quando eu entro numa unidade, eu sempre falo muito nas unidades de acolhimento, porque é o que toca mais. Porque você está fora do teu lugar que você foi criado. Então, você é retirado do âmbito da tua família. E tu tem que refazer a tua vida num lugar com pessoas que você passou a conhecer depois que você chegou naquele lugar. Então, é um trabalho árduo, é um trabalho muito difícil. Então, você lidar no cotidiano com essas crianças são situações que, às vezes, você fica assim, meu Deus, o que é que eu faço agora? Mas somos as únicas referências para elas. Então, a gente tem que se fortalecer. Às vezes, eu estou num domingo, 10 horas da manhã, me ligam, olha, está acontecendo tal situação na unidade de acolhimento, e eu tenho que ir para lá. Porque nós somos a referência para aquelas crianças e aqueles adolescentes. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vai, por exemplo, agora, segunda-feira, eu estava no arraiá das unidades de acolhimento. E você está lá vendo aquelas crianças todas bem vestidinhas, dançando quadrilha e animadas, e correm para você, e te abraçam, e vamos tirar foto, tia Maura, comigo. Então, isso traz para a gente um alento e traz a certeza de que você está no caminho certo. De alguma forma, dentro dos nossos limites, a gente está conseguindo dar respostas. Tem um dia que por algum motivo ficou gravado na sua memória, você falou agora recente dessa situação do Arraiá, né? Que foi bem recente. Mas tem algum outro que você sempre se lembra, que ficou marcado realmente na sua trajetória profissional? Por quê? Sim, logo que eu entrei, que eu vinha da proteção social básica, né? E fui convidada a assumir a proteção social especial. Eu acho que tinha uns 2 meses, eu acho, que eu estava na proteção social especial. E a gente fez o acolhimento de uma criança vítima de violência. Ela chegou com, acho que tinha 2 anos, alguma coisa. E vítima de violência e de negligência. E que por conta disso, ela hoje vive em uma condição de dependência total. Ela tem várias deficiências físicas, neurológicas, que fazem com que ela permaneça o tempo todo numa cadeira de rodas, na cama, no leito ou numa cadeira de rodas. E hoje, quando eu chego no acolhimento, e quando ela chegou no acolhimento, nós tivemos que fazer um atendimento médico de urgência. E eu lembro sempre dessa frase, quando a gente levou para o hospital, o médico que fez o atendimento disse assim, eu louvo a atenção de vocês com essa criança, mas eu não acredito que ela resista mais tempo. E hoje você chega no acolhimento e ela está com 11 anos. E você chega, e quando a gente leva para os atendimentos regulares, a gente, quando chega e alguém que estava quando ela chegou, diz assim, gente, o que vocês fizeram? Como é que vocês conseguiram? Então você vê uma criança que chegou subnutrida, que chegou com várias deficiências, com várias situações graves, inclusive que teve que ser sondado, que permaneceu por alguns anos com sonda, se alimentando por sonda nasogástrica, que tinha que fazer uma cirurgia, que aí vem a pandemia, essa cirurgia é adiada. Então, que a cada, sei lá, 2 dias ela estava na UPA para ser atendida.
e que hoje você chega no acolhimento e ela está, inclusive, em sala de aula. Porque, não que ela vá aprender, mas para ela socializar com as outras crianças. Então, é uma criança que hoje você está lá, acima do peso, inclusive, tem que fazer dieta, porque está obesa, que está lá na escola e que interage, que estava lá no arraiá, todo vestidinho, e interagindo do jeito dele. E que era uma criança que o médico dizia lá atrás que ela jamais iria responder a estímulos. E hoje você chegar e falar com ela, ela chega a sorrir para você. Ela reconhece, ela tem baixa visão, mas ela reconhece a voz. Então, quando você fala e alguém que ela conhece, ela sinaliza, assim, que está entendendo. Então, isso, para mim, vai ficar marcado. Porque foi um caso que a gente imaginou, um caso perdido. E não era. Ele só precisava de atenção. E a gente fez a nossa parte. Para mim, o resumo dessa história que você contou seria vale a pena, né? É difícil, mas vale a pena, é isso? Vale muito a pena. Tem dias que eu quero desistir. Tem dias que eu chego e digo assim, meu Deus do céu, não aguento mais. Mas eu lembro disso, eu lembro desses sorrisos, eu lembro de uma pessoa em situação de rua que me encontra em um lugar do município e diz assim, olha, hoje eu estou na minha casa. Hoje eu consegui refazer minha vida. E quando isso aconteceu também eu fiquei muito emocionada. Porque era uma pessoa que faz tempo que eu não via. E eu encontrei num mercantil da cidade. E eu nem reconheci. Ele que me reconheceu. E aí ele chegou e falou assim, lembra de mim? Eu era lá do Centro Pop. Eu lembro de você, você ia lá. Aí eu disse, sim, eu costumo ir ao Centro Pop. Ele, pois é, olha, eu ganhei minha casa, né? Porque vocês conseguiram a minha casa e eu estou lá até hoje, viu? Eu casei, eu tenho até filhos. Aí eu, ai, que coisa boa. Então, assim, são essas horas que alimentam a tua angústia por não fazer mais. Porque você vê, mesmo fazendo pouco, mas a gente consegue ter resultados positivos. Nós temos nas unidades de acolhimento crianças e adolescentes, alguns já com destituição de poder familiar, ou seja, já foram destituídos do poder familiar e já estão no Sistema Nacional para a Adoção. Porém, são crianças com idade mais avançada. Então, são crianças de 7, de 8, de 10, de 16, de 15, que não foram adotadas quando criança e que agora essa adoção se torna mais difícil. Porque, infelizmente, existe na sociedade uma cultura de que eu até quero adotar, mas eu quero adotar crianças pequenas. Porque também tem no imaginário popular que uma criança maior, ela já vem... Não, essas crianças maiores, elas já têm algumas situações, alguns comportamentos que eu não vou conseguir modificar. Como se a gente moldasse as pessoas, né? Então, quando a gente fala em criança e adolescente que está na unidade de acolhimento e que já fez 10, 11, 12 anos, eles mesmos já acham que não vão ser adotados. E a gente teve, ano passado, a grata satisfação de ter adoções tardias, que a gente chama, que são adoções de grupos de irmãos. Então, a gente teve uma adoção de um grupo de 4 irmãos. Nossa. Uma família de um outro estado adotou 4. Ela ia adotar 3, porque o mais novinho ainda não estava com a destituição de poder familiar, então ela só podia adotar os outros 3. Mas no processo de vinculação saiu a DPF, que é a destituição de poder familiar, do mais novo. E aí eles falaram, não, mas a gente quer ele também. Então eles adotaram os 4. Isso para a gente foi, assim, significativo. Assim como também a gente conseguiu a adoção de adolescentes, uma de 15 anos, que estava com a gente desde muito cedo nas unidades de acolhimento. Passou de uma unidade para outra, inclusive, e que a gente nem imaginava. E que, de repente, por uma ação da gente, né, de busca ativa, de colocar, de fazer esse processo junto com a Vara da Infância e Juventude, a gente conseguiu a adoção, e hoje, que foi adotado por uma família lá de Juazeiro do Norte, que hoje está lá e que a gente dialoga com ela e que ela está muito bem lá na sua família. Então, essas situações são situações em que a gente vê assim, a proteção social especial tem sim ações concretas. A gente faz sim mudanças na vida das famílias. Pode demorar,
porque é um processo, como eu disse, diferente da básica, é um processo que demanda uma atenção maior e um tempo maior, mas a gente consegue. Maurine, queria agradecer a sua participação aqui no podcast. Eu acho que deu para a gente ter uma ideia do que é a proteção social especial aqui em Maracanaú e que é difícil, mas que faz a diferença na vida das pessoas. É mais ou menos esse o resumo da nossa conversa? É isso, é dizer que a proteção social especial, a gente trabalha com indivíduos que, na grande maioria das vezes, eles são invisibilizados pela sociedade, a gente não quer olhar para isso, mas a gente precisa olhar. A gente precisa olhar para as nossas crianças e adolescentes, para os nossos jovens, para as nossas mulheres, para os nossos idosos. São ciclos de vida que a gente já passou e que, com sorte, vai passar, e que a gente tenha o privilégio de ter uma família, de ter uma situação que lhe capacita a estar bem, mas outras pessoas não têm essa mesma sorte, né? Então, a gente precisa, sim, da proteção social especial, a gente precisa, sim, estar olhando para os nossos, para esse público especificamente. São munícipes, né? São pessoas do nosso território, do nosso município, que merecem, sim, ter acesso ao direito e ter uma vida digna e uma vida plena. Perfeito. Maurine, mais uma vez, obrigado. E eu agradeço também a todos que acompanharam o podcast da Prefeitura de Maracanaú. Até a próxima.